Bom dia, queridos. Mais uma vez, vamos partilhar um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tempos atrás me incomodou, quando eu estava meditando em determinado momento, quando Jesus, a palavra fala que Jesus, em determinado momento, teve fome e foi procurar figos em uma figueira. Ao chegar na figueira, ele não encontrou figos e, por isso, amaldiçoou a figueira. Eu achei um pouco estranho por que Jesus amaldiçoaria uma figueira, sendo que não era época de figos. Se você observar no texto, você vai ver que o próprio texto diz que não era épocas de figos. Então, Jesus foi injusto com aquela figueira? Por que ele faria isso? Amaldiçoaria uma figueira a ponto desta figueira secar até a raiz, o texto diz. Alguma mensagem foi transmitida nesse texto. Eu fui meditar sobre isso e, logicamente, quando você vai buscar entender as coisas que Deus faz e fala, a gente sempre entende, sempre encontra. Porque a palavra diz: bata e a porta se abrirá, procure e achará. Então, quando você vai buscar, que foi o meu caso, eu fui buscar, e eu encontrei um outro texto que diz, onde Jesus diz, eu não estou falando aqui, colocando as referências de texto, mas isso facilmente pode ser encontrado, porque eu não sou muito bom de ficar memorizando capítulos e versículos. Porém, eu sei que está lá e se você procurar, você vai encontrar. Um outro texto, Jesus diz: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo: olhai e vede, o campo já branqueja, ou seja, os campos já branquejam, a colheita está pronta. Aí foi que fez um pouco de sentido, aliás, total sentido, a atitude de Jesus com aquela figueira. Aquela figueira, ela representava os sacerdotes de Israel, representava a casa de Israel, porque aquela figueira era o templo. Se você meditar, você vai ver que logo em seguida Jesus saiu e foi para o templo e lá encontrou cambista comercializando das ofertas do povo. Aquelas ofertas que os cambistas comercializavam eram as ofertas trazidas pelo povo. Então os sacerdotes passavam essas ofertas, eles comercializavam e entregavam para eles o ouro, o benefício, o dinheiro, o que a moeda da época. Então, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele destituiu o sacerdócio levítico. Naquele momento ele estava tirando das mãos do templo, dos sacerdotes, a missão de cuidar das coisas de Deus. E passaria tudo isso para os discípulos. Ou seja, aquela figueira, ela foi amaldiçoada, porque no reino de Deus, o fruto precisa dar o tempo todo. No reino de Deus não tem épocas para fruto funcionar. No reino de Deus, o fruto, ele tem que dar o tempo todo. De janeiro a janeiro, o fruto tem que funcionar. Amém? Até a próxima.